Bom, pessoal, então, após a elaboração, né, de toda a parte de perigos, né, lá no nosso princípio 1, medidas preventivas, nós partimos para o segundo princípio, que é a identificação dos pontos críticos de controle, né? O que são os pontos críticos de controle? São aquelas etapas, né, do processo, ou matérias-primas, ou operações, onde as medidas preventivas serão aplicadas, ok? Então, são aqueles pontos que eu vou considerar lá no meu fluxograma como críticos à segurança. Ou seja, se neste ponto não houver um controle de um perigo, né, o meu alimento vai sair contaminado lá no final do processo, tá? Então, o número de pontos críticos de controle deve ser restrito ao mínimo, né? Então, eu preciso utilizá-lo, eu preciso ter um ponto crítico de controle ali, né? E ele é indispensável. Como é feita, então, gente, a identificação desses pontos críticos de controle, né, dentro de uma etapa, né, do processo, no produto? E nós utilizamos, então, a árvore decisória, né, nós vimos lá nas nossas aulas, né, nós fizemos alguns exemplos, né, utilizando a árvore decisória. O que é a árvore decisória, né, gente? É aquela série de perguntas, né, que nós vamos fazendo e respondendo para cada tipo de produto, né? Importante lembrar sempre, né, que eu posso ter apenas, né, um controle para um perigo, né, um ponto crítico de controle para um perigo, ou mais de um ponto crítico de controle para o mesmo perigo, né, como exemplo lá a gente falou na nossa aula sobre a salmonela, que pode ser controlado por pasteurização, né, ou pela adição de um aditivo na elaboração de maionese industrial. Então, eu preciso utilizar uma dessas duas etapas, senão eu não vou controlar o meu perigo, ok? Aqui temos o exemplo de árvore decisória que nós utilizamos lá na nossa aula, pessoal. Consiste, então, de perguntas, né? Um fluxograma de perguntas, né? Que facilita o, a definição, né? Dos pontos críticos de controle. Então, temos lá, né? Nós vamos começar respondendo as perguntas, né? Se não, eu passo para a próxima pergunta. Se sim, eu passo para essa pergunta, tá? E aí, dessa forma, eu vou respondendo, né? Existem medidas preventivas? Se sim, a etapa foi desenvolvida, né? Então, nós já estudamos bastante essa árvore decisória, ela é extremamente importante, porque a partir dela nós vamos identificar o ponto crítico de controle. É muito mais fácil, né, com a utilização desse tipo de árvore decisória. Ok? É importante, gente, lembrar também que tem algumas etapas do processo, ou algum equipamento que a empresa quer monitorar, mas ele não é um ponto crítico de controle, é apenas um ponto de observação, um ponto de controle, né, que são controlados para evitar desvios lá nos pontos críticos de controle, tá? Protegendo, então, sempre a nossa, o alimento, né? Alimento seguro, protegendo a saúde pública. A partir de então, né, partimos para o princípio 3. Né? Nós já identificamos os nossos pontos críticos de controle. Agora nós vamos estabelecer os limites críticos. Gente, o que são os limites críticos? São aqueles que eles separam, né, um produto em aceitável ou não aceitável. Esse limite crítico pode ser qualitativo, pode ser quantitativo. Né? Nós vimos bastantes exemplos também, bastante exemplos na aula, né, sobre limites críticos. Isso vai depender do produto, isso vai depender do processo, do tipo de ponto crítico de controle, tá? Então, eu tenho que estabelecer um parâmetro, né, para o meu limite crítico e eu tenho que cumprir, né? Eu tenho que cumprir essa medida. Porque se essa medida não for cumprida, né, se o meu produto ultrapassar esse limite crítico, tanto para cima, para baixo, isso vai depender, eu vou ter um produto inaceitável. Então, meu produto não vai poder ir para o mercado. Né? Isso é um problema. Por isso que é importante que a gente tenha estabelecido esse limite. Né? Um valor máximo ou mínimo de um padrão microbiológico, físico ou químico que vai garantir o controle daquele perigo. Né? Então, o limite crítico vai ser estabelecido para cada medida preventiva do ponto crítico de controle. Então, cada etapa, né, em cada ponto crítico de controle, eu vou ter um limite crítico. Né?
Possivelmente, esse limite vai estar associado à temperatura, ao tempo, ao pH, né? Então, são valores, possivelmente, né, em geral, numéricos, ok? E esses limites, eles são estabelecidos com base em quê, pessoal? Na legislação, ou na literatura, ou em dados de pesquisa, em normas internas da empresa, né? Ele tem que ter uma base científica para o estabelecimento desse limite, né? Por exemplo, temperatura. Eu sei que eu não posso utilizar uma temperatura tão alta para pasteurização, porque eu posso estar eliminando, né, desnaturando algumas proteínas, alguns nutrientes ali do meu produto. E eu também não posso utilizar uma temperatura tão baixa, porque eu não vou eliminar os micro-organismos, né, que eu quero eliminar. Então, com base no que eu falo isso? Com base na literatura científica, com base em estudos, em legislações, né? Então, eu tenho que ter um fundamento para estabelecer esses limites. E aí, cada limite vai ser baseado, né, em cada produto, nas características do produto, nas matérias-primas do produto e tudo mais, tá? Lembrem-se lá na nossa aula, gente, nós falamos um exemplo bem legal da pasteurização do leite, né? Que nós temos lá 2 tipos de pasteurização, a rápida e a lenta, né? Então, a rápida é de 71 a 75 graus Celsius durante 15 segundos, então o leite fica nessa temperatura, ok? E na pasteurização lenta, o leite fica a 65 graus Celsius por 30 minutos. São os limites críticos, né? Por quê? Se o meu produto ficar um tempo menor essa temperatura, eu não vou eliminar os micro-organismos, né, pessoal? Aqui é a mesma coisa. Ou se eu tiver uma variação de temperatura, né, uma temperatura muito mais baixa durante 15 segundos não vai eliminar os micro-organismos, uma temperatura muito alta pode estar degradando alguns componentes, alguns nutrientes que nós queremos no leite, né? Então, é um exemplo bem legal. É a utilização, neste caso aqui, deste produto específico, de tempo e temperatura. Então, eu tenho os limites críticos de ambos, e eu tenho que cumprir o mínimo para os 2 limites críticos para que o meu produto, ao fim, né, esteja próprio para o consumo, né? A pasteurização, neste caso aqui, né, visa a eliminação dos micro-organismos patogênicos. Então, se eu não cumprir esses limites, o meu produto possivelmente vai ser contaminado com micro-organismos patogênicos, e nós não queremos isso, não é mesmo, gente? Bom, gente, lá na nossa última aula, nós falamos, né, também sobre a elaboração do plano APPCC, né, nós continuamos a falar sobre os princípios, né, como são 7 princípios. Lá na nossa aula número 4, nós falamos sobre o princípio 4, 5, 6 e 7, né? O princípio 4 é aquele do estabelecimento de procedimentos de monitoração dos pontos críticos de controle, né? Então, lá no princípio 3, eu estabeleci os limites críticos, né? No princípio 4, eu tenho que estabelecer o procedimento de monitoração, né? Eu preciso assegurar que todas aquelas medidas de controle que foram elaboradas vão operar, né? Como foi planejado. E se sair do controle, né? Se qualquer medida, né? Se houver qualquer desvio, né? Eu tenho ali o meu limite. Se ocorreu um desvio, a temperatura aumentou muito, a temperatura estava muito baixa, né? Ficou mais tempo do que deveria, enfim, dependendo do tipo de limite crítico, eu preciso saber o que eu vou fazer, então, para, né, voltar ao normal, né, para ter aquela medida sobre controle de novo, tá? Para fazer tudo isso, eu preciso ter um sistema de monitoramento desses pontos críticos de controle, tá? Esse sistema de monitoramento, ele tem que ser rápido, tem que ser fácil e efetivo, tá, gente? E sempre que possível, esse sistema de monitoração deve permitir ajustes, né, antes que essa medida exceda muito os limites críticos, tá? Essa monitoração, ela é uma sequência planejada de observações, tá? E vai avaliar se o ponto crítico de controle está sob controle ou não. E aí, né, eu vou registrar, né? O monitor vai registrar. Eu vou ter um funcionário que vai ser responsável pela monitoração
daquele ponto crítico de controle ou de vários pontos críticos de controle, mas ele precisa estar atento, ele precisa conhecer o processo, ele precisa conhecer os pontos críticos, os limites, né, os limites críticos, e ele precisa, então, registrar tudo isso, né? Ele vai estar o tempo todo fazendo essa monitoração. Deve ser contínua, sim. O ideal seria ter um funcionário ali para cada ponto crítico de controle. Como sabemos que, dependendo do tamanho da empresa e tudo mais, eu posso ter muitos pontos críticos de controle, então eu posso ter um monitor para vários, né? Então, se ele não consegue controlar ali, monitorar o tempo todo, né? Ele vai ter uma frequência, né? A cada 20 minutos, a cada 1 hora, e isso vai depender, ok, gente? Alguns exemplos de monitoração, né? Dentro de processos. Isso depende do produto, como tudo, né? Que a gente vem falando até hoje. Depende do produto, depende da etapa e tudo mais, mas como exemplos, as observações visuais, né? Como a presença de objetos e recipientes, verificação de lacres. Então, né, a pessoa vai fazer a verificação visual. Se ele viu que está alguma coisa fora, né? Ele precisa logo juntamente acionar as medidas preventivas, as medidas corretivas, na verdade. Avaliações sensoriais, então, dependendo do tipo de produto, né? Percepção de odores anormais, a cor dos alimentos, né? Então, o monitor ele deve ser treinado para o tipo de monitoração que ele vai fazer, claro, né, gente? Tudo dentro do APPCC exige treinamento dos funcionários para que ele seja qualificado para aquela função, né? Qualificado para avaliar se está dentro do limite ou não, tá? Também medidas críticas, medidas químicas como pH, cloro, medidas físicas, tempo e temperatura, testes microbiológicos, né, gente? Tudo isso é essencial quando a gente fala de monitoração, né? É responsabilidade do monitor. Ok? E aí, o monitor vai avaliar isso e imediatamente, né, se houver algum desvio, né, se algum parâmetro estabeleceu, né, ultrapassou os limites críticos, nós vamos passar lá para o princípio 5, né, que é o estabelecimento das ações corretivas. O que eu vou fazer neste momento? No meu processo, ponto crítico de controle saiu do controle, gente. Houve um desvio, ultrapassou o limite. Temos que corrigir rapidamente para que, se, né, quando for possível, ser feita essa correção, né? Então, essas ações corretivas, elas também serão específicas para cada tipo de ponto crítico de controle, para cada produto, para cada processo, né? E essas ações corretivas, elas vão tentar, mais rapidamente possível, voltar, né? Trazer aquele ponto crítico de volta ao controle, né? E também descobrir por que ele saiu do controle. Essas ações corretivas, elas vão sempre ser aplicadas quando houver algum desvio, tá? E devem ser adotadas imediatamente, né? Naquele momento, ocorreu um desvio, corre, né? Vamos ver qual a ação corretiva, ou imediatamente após a identificação do desvio. O monitor, por exemplo, né? Se ele estiver fazendo uma monitoração a cada 2 horas, por exemplo, ele não vai identificar naquele momento, ele pode identificar após 1 hora, 1 hora e meia, ali naquele intervalo que ele não estava monitorando, ocorreu esse tipo de desvio. Então, né, ele tem que considerar imediatamente a ação corretiva, naquele momento que ele observou que houve um desvio, ok? Então, esse princípio de identificação, né, tanto a parte de monitoração como a de ações corretivas, andam juntas ali dentro da indústria, ok, gente?